Qualquer Coisa de hoje vai conversar com a Gislaine Jorge Mesquita, que é educadora e gerente de desenvolvimento de profissionais da SEDUC. Boa tarde, Gislaine. Gislaine, educação é um papo sério no nosso país, né? Eu acho que para qualquer país. E hoje a gente tem uma questão, que é uma temática que está sendo muito levantada e discutida, que é a transferência de responsabilidade. Os pais jogam as responsabilidades, a diferença entre educar e ensinar, o que é responsabilidade de cada um. Como você enxerga essa questão e que caminhos para poder solucionar? É pesada essa temática, né? A gente tem percebido isso com muita clareza, está muito exposto assim, a transferência de responsabilidade, sim, das famílias para as escolas, para os educadores. Eu acho que está na hora das escolas se posicionarem e darem um basta nisso. Eu acho que tem que delimitar o espaço. Até onde a responsabilidade da escola, definir isso, deixar bem claro as regras da escola, esclarecer para os pais o que é função da escola e o que é obrigação da família. Na verdade, às vezes as escolas ficam fazendo as duas coisas e não conseguem fazer nenhuma bem feita. Elas se preocupam muito com a formação dos alunos e esquecem da formação geral e não tem tempo para dar a formação intelectual, que é a formação de conteúdo, de aprender a ler, escrever, fazer cálculo, raciocinar. Então, às vezes a gente se perde, o professor se perde no meio de tantas coisas, tantos problemas sociais e familiares da criança, e aí não sobra tempo para ensinar os conteúdos que ele precisa para a vida real dele. E por que isso acontece? Eu acho que é um problema muito maior do que a gente pensa. Assim, isso aqui dá uma discussão grande, até uma dissertação de mestrado até para a gente conversar. Mas, basicamente, é um pouco um mundo diferente. Assim, a evolução da humanidade, os problemas do século XXI, as novidades, a comunicação, quer dizer, as coisas aconteceram muito rápido e as famílias, a gente não está conseguindo acompanhar, nem as famílias e as escolas. Então, a gente tem que caminhar mais rápido, né? Exercer uma gestão, assim, uma liderança mais forte na escola, na sala de aula. Então, usar esses atributos da liderança do gestor, do professor que está com as crianças, para tentar organizar esse espaço, esse tempo. Você tocou num ponto interessante, que é da liderança desse professor na sala de aula. Como é que ele deve agir para se posicionar em relação a esse problema, que é um problema que a gente tem hoje, mas em relação à questão da educação de uma forma geral, e educar essas crianças, educar esses jovens? Liderança é uma coisa que a gente não aprende na universidade. Então, o professor ele tem uma formação técnica, mas é complicado para ele sair dos bancos da academia e chegar lá na escola, ter um enfrentamento de um grupo de alunos que ele realmente não conhece. Então, é uma realidade nova para ele e que ele vai aprender realmente na prática. Só que algumas técnicas da liderança ele precisa exercer. E ele precisa ser um profissional firme, seguro e ter respaldo da gestão. Então, o que é importante é que essa gestão que está acompanhando esse professor tenha total apoio para ele em relação às atitudes, às decisões tomadas em conjunto, é claro, e decisões que devem ser comunicadas com a família. Então, os acordos, os combinados, os regulamentos da escola têm que ser discutidos, amplamente discutidos, divulgados e acordados com as crianças, com os nossos adolescentes. Então, isso aí estabelece um limite. A gente vai conseguir estabelecer um limite, onde é a responsabilidade da família, onde é a responsabilidade do aluno e fortalecer a liderança desse gestor e do professor na sala de aula. A questão você falou, né? O professor ele não aprende liderança na faculdade, na universidade. Como é que deve ser esse processo de formação desse profissional da educação para ele abranger essa questão? Essa formação ela acontece também na prática, no dia a dia dele. Além de estudar, eu acho que o profissional ele não pode parar, essa formação ela é contínua. Não existe educador que não estude. E se ele parou de estudar, ele pode parar de trabalhar como educador. Não dá, uma coisa tem que vir junto com a outra. Até porque o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, então ele não pode parar. E
as técnicas de liderança também podem ser adquiridas. Então, ele tem um perfil, obviamente, alguns já nascem com mais facilidade, mas tem muitas coisas que podem ser desenvolvidas. E esse desenvolvimento dessas técnicas vai acontecer com a formação. Então, cabe ao profissional procurar a sua formação e cabe também às escolas, os gestores, a própria Secretaria de Educação, onde ele está ligado, a promover a formação dele, oferecendo oportunidade de fortalecer a liderança dele. Como é que a Secretaria de Educação, você, né, gerente dessa questão aqui na SEDUC, como é que ela lida, como é que ela faz esse trabalho com os professores? Nós estamos com um projeto aqui na Secretaria, que já está em execução, que é a formação, uma especialização para os gestores. Então, nós estamos começando com os gestores das escolas. Então, eles estão fazendo uma especialização, eles vão ser todos especialistas em gestão de escola pública. Então, esse é um passo. As disciplinas do curso de especialização, elas tratam de liderança e de gestão. Então, o gestor, ele vai sair dessa formação já com as técnicas preparadas, com conhecimento teórico, e com as práticas que ele já faz, que ele já exerce na escola dele, com esse respaldo para trabalhar com o grupo dele. A partir disso, ele pode desenvolver esse potencial nos professores da equipe que trabalham com ele. Certo. Não bastasse ter que lidar com a educação em si, né? Você está ali envolvido no processo de educar alguém, de ensinar, trazer disciplinas, conhecimento. A gente tem que lidar também na sala de aula, profissional da educação, com outras questões como a violência, por exemplo, né, Gislaine? E um tema que tem sido, até tem uma campanha, se eu não me engano, da SEDUC, que é contra o bullying, né? Como é que essa questão tem sido avaliada e trabalhada na secretaria? Nós temos uma gerência de programas, de projetos especiais, e a gerência de temas transversais, ela aborda bem o tema do bullying. Inclusive, a gente tem projetos específicos com acompanhamento de técnicos da secretaria voltados para isso. O combate ao bullying, e que hoje, assim, de uns anos para cá, virou um nome novo, chique, né? Para um movimento que já acontece há muito tempo. Então, a gente agora, o que a gente sabe é que foi nomeado, conceituou um movimento que está acontecendo, que está excluindo, que está ofendendo, que está prejudicando, inclusive, os nossos alunos há muitos anos. A secretaria tem esses projetos e tem uma gerência especial para acompanhar cada situação dessa. Identificado um aluno que promove o bullying, como é que deve ser o comportamento desse professor, da direção da escola, como é que esse aluno deve ser tratado para contornar essa situação? A gerência de programas especiais, de programas transversais, ela tem os técnicos que acompanham, que tem toda uma sistemática de atividades para promover isso. Então, desde o acompanhamento do aluno que sofre o bullying, até o aluno que promove o bullying, a organização da escola, o gerenciamento dos professores, acompanhamento da gestão, então todos os que estão envolvidos na escola no processo, eles têm uma formação. A escola passa por uma campanha, então são situações que envolvem para tentar minimizar e trabalhar a conscientização dos alunos como um todo, do grupo que está envolvido. Tem essa parte chata também, mas a escola também, que é a exclusão, mas a escola também promove a inclusão de diversas formas. Isso. Hoje a gente tem aí, todas as nossas escolas são inclusivas, a gente recebe os alunos, as portas estão abertas, tendo vaga, nós estamos recebendo alunos de todas as formas. Temos hoje a gente nós não temos mais salas especiais, a gente tem as escolas que têm aluno com algum tipo de deficiência, de dificuldade, a gente tem professores de apoio para ajudá-los no banheiro ou na tradução, de Libras, o intérprete, ou seja, nossos alunos estão bem assistidos em relação à inclusão. Acho que a gente está conseguindo fazer a tarefinha direitinho. Que bom, parabéns. E em relação às novas tecnologias de comunicação, a internet, as redes sociais, atrapalha, só atrapalha? Ajuda, só ajuda, atrapalha e ajuda. Como é que você vê isso, Gislaine?
Não dá para falar que a tecnologia atrapalha, né? É impossível você pensar numa Secretaria de Educação dizendo que a tecnologia atrapalha. Acho que é um contrassenso. Ela tem que nos servir, a gente tem que saber usá-la a nosso favor. É diferente, né? Não é só a tecnologia pela tecnologia. Não basta só dar um tablet para um aluno, um computador, um laboratório de informática e ele ficar lá sem assistência. O importante é que a gente saiba usar isso com técnica, com recurso, ter uma didática especial, trabalhar os projetos, para que o computador não seja só uma distração. Brincar no computador, navegar na internet, as redes sociais, ele faz isso na casa dele, com os colegas. A gente tem que usar a informática, a tecnologia, para favorecer, facilitar o aprendizagem desse aluno. Mas você não acha que as redes sociais elas também podem ser uma ferramenta de inclusão e de também educar? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que hoje nós estamos, algumas escolas, muitas delas já têm sites, têm blogs, sites nas redes sociais, os alunos se comunicam, denunciam, fazem protestos, movimentam, mobilizam, se reúnem, organizam festas, eventos para as escolas, a partir das redes sociais. Então, eles estão bem, a rede social ela movimentou e é um canal aberto, né, de comunicação. E vou contar uma novidade para você. Ai, conta. Adoro novidade. Os professores da rede estadual, nós entregamos essa semana, aliás, semana passada, 200 tablets para os professores do ensino médio das escolas da rede estadual. Então, a tecnologia está chegando também como acesso para os professores para trabalharem com mais uma ferramenta de trabalho para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Que ótimo, é um caminho sem volta. Caminho sem volta, século XXI. Gislaine, para finalizar esse bate-papo sobre educação, na sua opinião, quais os maiores desafios hoje para o gestor, para o profissional de educação de uma forma geral, o professor que está na sala de aula e para o aluno? O desafio do professor hoje na sala de aula é a concorrência exatamente com a tecnologia. Eu entendo que o professor hoje, o conteúdo, tudo que ele faz, a didática, a forma de ensinar, ele tem que ser muito rápido, veloz, dinâmico, moderno, porque a tecnologia ela acompanha, ele tem que tentar acompanhar a tecnologia. E os nossos alunos, por mais que ele seja carente, ele sabe usar um computador, ele sabe usar um celular moderno, ele sabe acessar as redes, ou seja, então, para esse professor estar antenado e conseguir atenção, ele precisa estar acompanhando esse aluno. E não é fácil, porque os jovens, eles têm uma dinâmica muito, muito rápida, né? Quer dizer, a dinâmica deles é bem diferente dos professores, nós, os adultos. E aí esse é um desafio, fazer esse interesse, transformar o que a gente tem de conteúdo em interesse para os nossos alunos. Esse é um desafio para o professor. E para o aluno? Para o aluno, é fazer essa escola nossa, que ainda é monótona, ainda está antiga, ainda ser interessante. Eu acho que acaba sendo o mesmo desafio. Fazer da escola um lugar legal, mesmo com todos os obstáculos que ele enfrenta. Outro desafio também, que eu percebo para os alunos, é estar conseguindo ter acesso a essa escola de uma maneira assim, tranquila, sem ter que enfrentar tanta violência, tantos empecilhos na família, em casa. Conseguir chegar para a escola, concluir o ensino médio, sair para uma universidade com bagagem suficiente para enfrentar o mercado de trabalho. Bom, Gislaine, eu vou finalizar de fato agora com uma pergunta que tem a ver com o aniversário de Goiânia. E você não precisa necessariamente passar pela educação. Qual é o sonho da Gislaine? Goiânia está completando 80 anos nesse ano. Qual é o sonho da Gislaine para a cidade? Nosso trânsito seja bem melhor, a gente consiga um transporte coletivo legal, que a gente consiga andar de carro, a pé, sem precisar ser agredido, sem ter estresse, que as pessoas consigam se comunicar melhor no trânsito. Então, acho que o trânsito hoje é um problema chatinho em Goiânia. Então, meu presente de aniversário para Goiânia seria resolver os problemas do trânsito. Gislaine, obrigada, viu, pela participação aqui no Qualquer Coisa. Por nada, um abraço, foi um prazer para mim. A gente volta amanhã com mais Qualquer Coisa.